Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá no canal Vazei da Capital. É isso. E o que nós temos para falar hoje? O que eu tenho para falar hoje? Duas coisas. Duas, nem sei se é duas. Para que eu criei esse canal aí? Eu criei esse canal porque pode ser que ajude alguém a dar algum passo. Esse canal é um canal que eu criei, né, mostrando aí mudança que eu fiz na minha vida. Eu morava na capital, morava em Belo Horizonte. Eu vivia uma vida lá muito estressado. Sou um cara que toma remédio de pressão desde os 32 anos. Hoje eu tô com 46, então eu morria de estresse ali, aquele barulho, sabe, da cidade o tempo inteiro. Tava me incomodando muito. Tanto barulho, trânsito, o nível de violência, né? Um alto nível de violência, enfim, aquilo tudo, aquele ruído todo da cidade grande já estava me deixando assim mais adoecido, né? Além da pressão alta desde os 32 anos, né? Aquele nível de estresse. Então eu vinha pedindo muito para Deus um direcionamento, me ajudar, direcionamento, condições, e de repente eu me vi, né, numa janela de oportunidade para poder sair de BH e vir para o interior. Então tem muita gente que pode estar passando esse tipo de situação. Então, para isso que eu criei esse canal, para poder talvez dar uma ideia para a pessoa, trazer encorajamento, enfim. Esse canal não tem fim lucrativo nenhum. Os fins desse canal aí é mesmo só para poder edificar. Então, se for uma bênção na vida de quem assistir, né, já é um grande pagamento para mim, né? E se for uma coisa que é relevante, que te ajudou mesmo, aí, se você quiser compartilhar, né, que eu sei que esse algoritmo aí, né, essa parada eu não conheço muito bem, né, sobre essa coisa de rede social. Ele interpreta que se foi legal, se você curtiu, se você deu joia, se você, enfim, compartilhou, salvou, né, ele entende que é um negócio relevante. E se foi relevante para você, né, encaminha para outra pessoa aí. Então hoje eu tô aqui, hoje dia 12 de agosto de 2026. Estou aqui ainda, né, na fase de preparação da terra. Nós vamos entrar para a fase de sulcagem aí, né, que é abrir aqueles veios ali na terra para receber a plantação. Mas tem dia, o que eu queria falar hoje é que tem dia que a gente tá meio sensível, né? Assim como qualquer outra pessoa, eu fico às vezes ansioso, né? Fico receioso, né, das coisas não darem certo. E hoje é um dia daqueles, né, que a gente fica nessa. Então a gente tem vezes que passa semanas, eu olho, né, para essa terra aqui, e passam-se semanas e aos meus olhos, aos olhos, né, nus, assim, meus olhos humanos, né, parece que não teve nenhum avanço, né? Então isso acaba me deixando muito muito ansioso, né? Parece que você mexeu e você não vê resultado a olho nu. Então isso me deixa, né, com uma ansiedade extrema. A gente fica com medo das coisas não darem certo, né? E Deus não quer isso da gente. Eu queria falar que hoje eu ouvi uma palavra, né,
E essa palavra mostrava a passagem onde Jesus, os apóstolos estavam no barco e no meio da madrugada, e de repente eles viram Jesus vindo em direção a eles, caminhando pelas águas, né? E quando eles viram aquilo, eles ficaram assustados, porque não dava para ver a face de Jesus na hora, né? Eles até olharam e acharam que era tão fantasma, né? E de longe eles perguntaram, né, quem era, né? E Jesus responde para eles, né? Para eles não ficarem com medo nem assustados, né? Porque era ele. E Pedro na hora vira e fala: Jesus, se é o Senhor que está aí, né, me dê essa unção aí, né, de andar até o Senhor, né? Me faça ir andando até o Senhor. E Jesus vai e fala com ele para ele ir. E ele sai do barco ali, né? Embora estivesse ventando muito, né? Ele sai do barco e sai caminhando em direção a Jesus, né? E eu vejo a minha caminhada nessa preparação dessa terra aqui. Sobre essa caminhada, Jesus falou comigo para mim continuar caminhando, né? Entrar para dentro do mar, caminhando em cima das águas. E nessa caminhada que Pedro estava fazendo em direção a Jesus, de repente começou a ventar mais forte, né? E Pedro acaba perdendo o foco ali em Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando numa boa. E quando ele começou a prestar atenção naquele vento forte, né? Ele lembrou da parte humana dele e ele começa a afundar ali na água, né? E na hora que ele começou a se desesperar, que ele começa a afundar na água, ele clama ali por Jesus, né? Chama Jesus, pede ajuda e Jesus vem, pega ele pelas mãos, né? E tira ele de dentro do mar ali. E esses dias que eu fico ansioso aqui, né? Com esse medo, né? Das coisas não darem certo, eu me vejo igual Pedro, sabe? Eu vejo as dificuldades baterem e várias vezes eu perco o foco ali em quem me chamou para vir fazer esse trabalho. Eu perco o foco em Jesus. Então a mensagem que eu queria dizer é: embora, né, o mundo fique fazendo muito barulho na sua cabeça, tirando seu foco em Jesus, que você volte seu foco, assim como eu tento voltar todos os dias, né? Tento olhar para Cristo e continuar caminhando. Então eu vou, embora eu esteja muito ansioso aqui, muito receoso, eu vou caminhando, eu vou caminhar até o fim disso aqui, em nome de Jesus. Mais para frente, eu espero que Deus me dê essa dádiva de poder mostrar aí nesse canal aqui todo o resultado dessa plantação. E eu creio, em nome de Jesus, que eu vou conseguir mostrar um dia que a gente estiver colhendo esse café aqui. Então é isso, a mensagem que eu queria deixar é que não importa a tempestade que você estiver passando nesse momento, que você firme o seu olhar ali para Jesus, firme seu olhar para Deus e continue caminhando. É isso aí. Bom resto de dia. Espero que eu tenha edificado aí na sua vida. Esse canal, igual eu falei, serve só para edificação. Se foi legal para você, então para mim o pagamento já está feito. Bom dia.